Você aí dormindo, em vez de estudar, que é isso? Vamos estudar, acorda aí, pô. Você tem que estudar. Vamos estudar madrugada, que seja o horário que for, você tem que se dedicar. Nem que seja aquele intervalinho do almoço que o chefe te dá lá, sem que ele veja, porque normalmente o chefe não gosta de saber que você está estudando para concurso, porque ele não quer ver você basicamente saindo dali e deixando ele tendo que procurar outra pessoa, treinar outra pessoa. Então você merece mais do que isso. Você merece passar um concurso para simplesmente chegar e olhar para a cara dele e falar: eu quero. Pronto, você falou tudo que você queria falar para o seu chefe. Eu sei que você tem esse desejo porque você quer mudar de vida, você quer trabalhar de uma maneira em que você seja reconhecido e trabalhe dentro de uma expectativa melhor de vida. Então você tem aí essa possibilidade estudando. Mas esta possibilidade vai ser de acordo com a sua dedicação. Então por isso esses horários, esses intervalos, você deve sempre buscá-los da maneira mais apropriada para começar a estudar. E aí temos que falar um pouquinho sobre as ferramentas de sistema, o que elas são e onde elas se encontram e as que aparecem com maior frequência na sua prova. Bem, no seu material você está vendo aí que tem uma listinha que indica as ferramentas de sistema. Mas primeiramente, onde que nós vamos para encontrá-las, para que você possa testá-las em concomitante aí com o nosso estudo, para que possa também entender melhor o seu mecanismo de funcionamento. Bem, primeiramente, para encontrar as ferramentas de sistema, você vai lá no menu iniciar, ou botão iniciar, todos os programas, acessórios. Dentro dos acessórios você vai encontrar lá como uma pastinha a opção ferramentas de sistema. Ela vai ter uma lista que você tem aí e aqui eu destaquei as principais delas para que possamos aí discutir um pouquinho a respeito, mais aí superficialmente, e as principais ainda mais pontualmente. Então você vai observar. Agora cuidado, algumas dá para você simplesmente abrir direto, usar tranquilo durante a aula. Outras eu vou sugerir que você espere, teste depois, porque elas vão meio que dar uma travadinha no teu computador, porque elas vão justamente utilizar um mecanismo mais lento do seu computador, que é o HD, por exemplo. Então aí algum cuidado no uso efetivo aí dessas ferramentas de sistema. Primeiramente, a ideia geral sobre elas. As ferramentas de sistema, você tem ali, por exemplo, a ferramenta computador. Você fala, putz, mas o que é essa ferramenta de sistema computador? A ferramenta de sistema computador, na verdade, abre a janela meu computador. Simplesmente isso. Ah, então a janela meu computador ela é uma ferramenta de sistema? Sim. Na verdade, meu computador e o Windows Explorer, elas são exatamente a mesma janela. Elas mostram as mesmas ferramentas, permitem você navegar entre os arquivos e pastas, fazer todo o processo igualmente. O que muda é a ideia. Porque quando você abre a janela meu computador, você tem a intenção, a visualização de um local. Porque a janela meu computador, o que ela ilustra efetivamente de diferente, são as unidades de disco. Por meio do caminho, então, você consegue visualizar o tamanho dos HDs que você tem conectado, o espaço em disco livre, o espaço ocupado. Então essas informações você visualiza justamente por meio da janela do meu computador. Então uma característica aí funcional realmente da coisa. Agora cuidado também com outras informações que vão estar vinculadas a esta ideia de informação sobre o sistema. Então ela acaba meio que juntando aí algumas partes referente a isso. Por quê? Dentro da janela do meu computador eu visualizo o tamanho do HD. Ponto. É isso que você tem ali como visualização. Ah, eu posso ver essa informação em outro lugar? Sim, mas aí cuidado. Vamos ver isso a respeito da opção de informações sobre o sistema. Na sequência aí também tem o desfragmentador, extremamente importante, tanto que vamos falar especificamente dele, seu mecanismo, como funciona. A informações do sistema. Essa aqui eu indico que você clique para testar. O desfragmentador ainda não, tá? Use e clique ali na opção Informações do Sistema. Você vai perceber que, primeiro, apesar do nome, esta informações do sistema encontrada como uma ferramenta de sistema é diferente daquela que você abre lá pelo painel de controle ou também pela combinação de teclas de atalho Windows mais Pause. Então, se você apertar o Windows Pause, vai abrir uma janelinha. A janelinha que aparece, na verdade, ela é propriedades do sistema. O que ela oferece para você quando você usa essa janelinha Windows Pause? Ela te traz qual é a versão do sistema operacional que você tem instalado, se ele está um sistema autenticado, ou seja, se você comprou a licença e ela está registrada ali para você poder usar, ou se é um sistema pirata, vai aparecer ali, vai aparecer o quanto de memória você tem nesse computador, vai aparecer qual é o processador que você tem. Então aparecem essas informações acerca destes dispositivos por meio da janela de propriedades do sistema neste momento. Mas nesta janela não aparece a propriedade do tamanho do HD. Então aí você identificou qual é o ponto que a questão pode explorar aí de você.
Mas, por meio da opção Informações de Sistema, você percebe que tem informações mais detalhadas, informações mais técnicas, inclusive. A primeira, que aparece ali como resumo do sistema, indica ali quanto que eu tenho de memória usada, memória específica mesmo, espaço disponível para uso, quanto que é a memória de paginação, memória virtual, tem um monte de informações ali diferenciadas. Então, ele traz mais detalhes. Pode-se encontrar aqui, por exemplo, informações sobre os dispositivos que eu tenho conectado ao computador. Beleza. Então, aqui eu posso achar, por exemplo, o HD. Já nesta outra, que é a propriedade do sistema, não. Então, cuidado com essa sutil diferença entre as duas opções. Entre uma ferramenta do sistema e a outra como uma ferramenta que tem lá no painel de controle. A limpeza de disco também vamos trabalhar pontualmente, não sugiro que você abra ela agora, porque ela vai dar uma travadinha ali, porque ela vai fazer uma análise de como está o seu computador em primeira instância, então espera aí. E a opção mapa de caracteres, essa aí você pode abrir agora. O que é o mapa de caracteres? Objetivamente, o mapa de caracteres é para quando você está lá, por exemplo, no Word ou um outro editor de texto, e você está escrevendo um texto e quer colocar um símbolo diferente, um caractere diferente. Pelo próprio Word, você tem a opção para inserir o símbolo, que o que ele faz, na verdade, é usar esse mapa de caracteres também. Mas, caso queira, pode vir aqui, às vezes quer usar numa página de internet, coisa do gênero, vai no mapa de caracteres, ele vai mostrar, então, todos os caracteres especiais, os caracteres diferentes aí que você pode utilizar, por exemplo, o símbolo do euro, entre outros, variados que existem para poder ser colocado em um documento, em um texto, de modo geral. E ali, você também consegue perceber que é só copiar e colar ou só inserir o caractere. Ele pode ser jogado na área de transferência para você colar ele em algum lugar, tranquilo? Mas também é associado à tecla detalhe. Ele indica para você qual o atalho que pode ser usado. Por exemplo, lá para colocar o Azinho de primeira, o Ozinho de grau, você tem lá a opção Alt 166, Alt 167, aí, respectivamente. Então você tem estas teclas de atalho também apresentadas aqui para outros caracteres. Se você ficar brincando lá no Word, Alt 166 alguma coisa, Alt 1 alguma coisa, você vai perceber que cada combinação traz um símbolo diferente, um caractere diferente. E você pode então conhecer eles aqui, por meio dessa janela aí de mapa de caracteres. Recurso bacana, legal, mas não precisa ficar decorando tudo que tem ali, né? Monitor de recursos. Esse também é interessante, você pode abri-lo para poder visualizar, mas vamos falar um pouquinho mais dele lá na frente. A opção painel de controle também relativa aí dentro do conjunto. Por quê? O que eu tenho dentro da janela do painel de controle? São as configurações do sistema operacional Windows. Então, as configurações gerais do sistema, elas são organizadas dentro da janela painel de controle. Por exemplo, instalar e desinstalar programas, configuração do teclado, do idioma, do mouse, configuração de vídeo. Todas essas configurações, portanto, você tem elas localizadas dentro do painel de controle. Inclusive, aí a informação do sistema aí chamada de propriedades do sistema vão estar lá disponíveis. Então, apenas este cuidado em relação a essas opções, por isso comentadas aqui inicialmente na sua maneira mais superficial, claro, porque não precisa entrar muito afinco no estudo. O que você precisa conhecer mais detalhadamente é, por exemplo, a partir da ferramenta limpeza de disco. O que a limpeza de disco oferece para você como um recurso? Limpeza de disco é uma ferramenta que tem por objetivo apagar os arquivos temporários. Claro que esse temporários aqui usado como uma referência mais genérica, apesar de também estar dentro diretamente da lista de arquivos que você irá apagar. Mas aqui o temporários é o intuito de dizer aqueles arquivos que não precisam ser armazenados a vida inteira, arquivos que podem simplesmente ser apagados à medida conforme você vai usando o computador. Então esse é o recurso básico. Por exemplo, arquivos de programas que você baixa na internet, os arquivos baixados aí, então eles têm um espaço que eles acabam ocupando no seu computador para poder baixar atualizações e entre outras coisas. A própria lixeira, diga-se de passagem, é que te dá um maior espaço significativo quando apagada, então ela aparece aí dentro dessa propriedade. Ou o recurso miniaturas. Miniaturas foi a partir do Windows Vista que começou a aparecer aí. Na verdade, no Vista ainda depois de atualizado. Foi aí a partir do Windows 7, efetivamente, que ele já vem de cara para poder remover as miniaturas. Por quê? O que é a miniatura? Uma imagem de uma foto que você tem no computador. Não necessariamente. O que acontece? Toda vez que você coloca um CD de fotos, vamos pegar aí situação 0. Primeira situação. Colocou um CD com fotos.
A primeira vez que você vai conectar esse CD, colocar o CD e abre lá na janela Windows Explorer, meu computador, e mostra as miniaturas lá com o modo de exibição extra grande, que seja, o médio. Então você, ao visualizar no modo miniatura, você percebe que a primeira vez que você colocou esse CD, ele vai montando as fotos bem devagar, ele vai lendo o CD e vai colocando a miniatura da foto ali. Mas na segunda vez que você coloca o mesmo CD, isso já é bem mais rápido. Por quê? Porque a primeira vez ele demorou mais, porque para ler o CD é lento. E aí, justamente para se precaver e tornar mais rápido o acesso para as futuras situações, o próprio Windows ele vai lá e criou e salvou as miniaturas daquelas fotos no seu computador, para que nas próximas vezes justamente fosse mais rápido, não ter que buscar a informação do CD, e sim buscar de dentro do computador. Mas isso gera um arquivo que ocupa espaço, ainda mais porque é um arquivo de imagem, então ele está ocupando espaço dentro do seu computador, que às vezes não é necessário manter essa informação. Logs de erro, então tem vários tipos de log. Primeiro tem que lembrar aí o que é um log. Um log nada mais é do que um registro de ações. Que tipo de registro de ações? Registros de ocorrência de erro, por exemplo. Então eu tenho aqui, aconteceu um erro, vou apagar esse erro. Aconteceu tal coisa? Vou apagar essa informação porque já não me interessa manter ela ali. Entre outras várias informações, como por exemplo, apagar aí os arquivos temporários, propriamente ditos, os arquivos de páginas da internet offline, quando você vai lá e fala, eu quero navegar nessa página no modo offline. Ele vai ter que guardar aquela página temporariamente. Então todos esses arquivos, eles são arquivos que ocupam espaço. Então, realizar a opção de limpeza de disco é interessante que seja feito com uma determinada frequência, para poder liberar espaço em disco. Então, às vezes, vocês podem usar essa ideia. A limpeza de disco libera espaço em disco. Sim, ela vai apagar aqueles arquivos que não nos interessam, arquivos que não têm aí um objetivo maior ou não precisam ficar armazenando eles. Essa é a ideia. Eles podem simplesmente parafrasear o conceito, dizendo que você vai apagar os arquivos temporários. Então, o conceito de limpeza de disco é apagar todo esse conjunto de arquivos que não nos interessa mais. Ponto. Você deve fazer isso? Sim. Depois da aula, depois se você não for mexer mais, sugiro que faça a limpeza de disco para poder utilizar aí o computador melhor nos seus recursos. Qual a periodicidade? Depende. Normalmente é a média de 6 meses, pelo menos, você deve realizar a limpeza de disco. Não há uma periodicidade assim, tem que ser tanto em tanto tempo. Vai depender muito do que você observa ali. A lixeira, por exemplo, ela vai estar com seus arquivos. E aí você vai dizer se você quer ou não. Porque a limpeza de disco é do tipo assinalar. Você que vai dizer, olha, eu quero tirar o que está na lixeira ou não. Então você consegue trabalhar em cima desses aspectos. Então, defina o que você acha interessante para limpar. Só a lixeira já dá um bom espaço de trabalho. Desfragmentador. Desfragmentador, ele cai muitas vezes nas provas, colocado como, por exemplo, o desfragmentador, e daí coloca o conceito de uma outra ferramenta de sistema. Então é muito comum eles trocarem esses conceitos e qual é a ferramenta em si. O que o desfragmentador faz, em essência, é organizar os dados em disco de uma maneira mais padrão, contínua ou contígua, outra palavra bastante comum nas provas. Ou seja, ele não vai mexer em nada visualmente. Para nós, usuários, ver os arquivos não vai mudar nada. Os arquivos continuam no mesmo lugar. O que muda é onde no HD o arquivo está colocado. Para nós, vai estar na mesma pasta, vai estar do mesmo jeitinho. Só vai mudar como o sistema guarda o dado dentro do disco. Então, é o dado do arquivo que está montando o arquivo que será reorganizado. Por quê? Quando nós estamos usando o computador de um modo natural, por exemplo, você vai lá e criou um arquivo do Word. Ao criar o arquivo do Word, vai ocupar um espaço em disco. E salvou ele, claro, no HD. Pronto, fechou esse documento e foi lá e criou um documento do Excel. E ao criar este documento do Excel, você salvou ele em disco. Só que esse documento do Excel, ele ocupou aí 2 unidades, 2 blocos. Aqui, claro, você deve imaginar que cada um desses espaços é igual ao seu tamanho. Aqui é apenas uma representação para que seja mais visual a ideia do que o programa faz dentro da organização de trilhas que o HD possui. Então aqui eu tenho o arquivo do Word e o arquivo do Excel. Fechei o arquivo do Excel. Vou abrir agora um arquivo do Word. Ao abrir de novo esse arquivo do Word e acrescentar conteúdo, o Windows ele não vai pegar e tirar o arquivo do Excel e jogar lá para frente para concluir o arquivo do Word. Ele vai lá na frente mesmo e vai colocar o resto do arquivo do Word lá na frente. Só que ele, claro, vai criar uma ligação ao final deste arquivo dizendo onde
deve procurar a outra parte para continuar a ler o arquivo. Aí, beleza, fechei esse cara e fui lá e gravei um monte de fotos no meu computador. Beleza, ao gravar um monte de fotos no computador, ocupou um monte de espaço. Então, ocupou várias unidades de disco por conta das fotos. E aí, todo esse espaço ocupado aí, ele tá ali bonitinho. Pode ser que depois de um tempo eu tenha apagado essas fotos, algumas delas. Eu apaguei algumas fotos. Ao apagar algumas fotos, liberou aquele espaço. Então perceba que liberou espaço e o HD começa a ficar todo como se fosse um mosaico. Voltei a abrir aquele arquivo do Excel e acrescentar conteúdo. Novamente, o programa, o sistema operacional, vai indicar o espaço vazio para jogar o dado lá dentro. Tranquilo, jogou ali. Abri de novo o arquivo do Word e acrescentei conteúdo. Lá vai o sistema operacional acrescentar o conteúdo na parte onde que esse arquivo pode ser colocado. Então, ocupou aí 2 espaços. Voltei a acrescentar mais arquivos do próprio Excel. Beleza, acrescentei mais arquivos no Excel. Consequência. Perceba que isso aqui foi dado tudo durante a edição. Vamos imaginar agora simples processo de abrir um arquivo que simplesmente tivemos o trabalho de criar. Por exemplo, abrir o arquivo do Word. Olha o que o sistema operacional, o que o Windows tem que fazer para abrir o arquivo do Word. Ele vem aqui e encontra o arquivo do Word, começa a ler o HD. Então tem uma agulha, estilo vinil mesmo, que começa a rodar o HD e ela está ali e lê aquilo ali. Só que não terminou de ler o arquivo. Tem que rodar o HD de novo e procurar onde está o resto. Lê, roda o HD, opa, cadê o resto? O resto agora está na outra trilha. Troca a agulha de lugar e aí roda o HD, começa a ler, lê outro pedaço. Aí beleza, terminou de ler o dado. Percebeu que eu demoro para ficar rodando o HD e trocando a agulha de lugar até encontrar o arquivo? Esse tempo é um tempo chamado tempo de latência. Esse período é algo que vai tornar cada vez mais lento o acesso aos dados. Então, a situação ideal é que eu comece a ler o arquivo e termine. E não que eu tenha que ficar toda hora procurando um pedaço dele. Então, no uso natural, o computador acaba ficando fragmentado, o HD. Com isso, a ferramenta sistema desfragmentador, ao ser utilizada, ela vai fazer o seguinte. Primeiro, para poder usar, tem que ter espaço vazio em disco, senão não consegue. Porque ele tem que realocar. O que é realocar? Reorganizar os dados, jogar para outro lugar para poder liberar o espaço contínuo. Então, o que acontece? Pegou o primeiro arquivo do Word ali e viu que tinha um arquivo do Excel, vai jogar esse arquivo do Excel lá para frente para algum espaço em branco para conseguir continuar aí o arquivo do Word dentro da sua organização. Então pegou esse outro pedaço. Também viu que precisa mais um espaço para jogar o resto do arquivo do Word. Joga lá para frente, pega o outro pedaço do Word e joga ali. Esse arquivo do Word já não está mais aqui, porque eu já tirei ele e já joguei naquela segunda posição. Então agora eu pego a outra parte e concluo a outra parte jogando ela aí dentro da estrutura do meu HD. Beleza, está ali colocado todo o meu arquivo do Word. De tal modo que quando for lido, começa a ler e terminou de ler. Acabou, rapidamente o próprio sistema vai conseguir ler. Mas tem que fazer o mesmo para o Excel. Então começa lá o arquivo do Excel e coloca a primeira parte do arquivo do Excel, aí vem a segunda parte do arquivo do Excel, e vem a terceira parte do arquivo do Excel, e vem a quarta parte do arquivo do Excel. Beleza, agora começa a jogar as fotos dentro da unidade de disco aí, dentro do espaço que ela vai ocupar efetivamente no nosso HD. Com isso, novamente, tornei o acesso ao disco mais rápido, então diminui-se o tempo para ler um arquivo. Consequentemente, o acesso e o uso do sistema se torna mais rápido e dos programas em si para abrir os documentos. Então esta é a essência, é isso que o desfragmentador de disco vai realizar. Ele vai reorganizar os dados, mas não mexe na estrutura que nós vemos, mas sim por baixo do pano lá, por onde basicamente o sistema está realmente trabalhando. Então esta é a característica e o modo de funcionamento do desfragmentador de disco. Mais adiante, então, vamos trabalhar aí com a restauração do sistema. O que é a restauração do sistema? É uma ferramenta de sistema também que tem uma característica bem interessante. Ela permite voltar a um ponto anterior no tempo. Ou seja, esta ferramenta de sistema, ela traz algo diferente. O seu comportamento é de trabalhar com algo relacionado ao sistema. Esse é o primeiro cuidado. A ferramenta de sistema não trabalha com arquivos de usuário, somente com arquivos do sistema. Por quê? Para entendê-la, vamos trabalhar aí dentro de uma linha temporal. Como seria essa linha temporal? A linha temporal em que você, por exemplo, está usando o computador. Começou a usar ele, instalou o Windows. Instalou o Windows, começou a usar
Windows. E por um tempo continuou usando. Só que aí, depois de um tempo, você instalou um programa e continuou usando o computador. Depois de um tempo, você foi lá, imagine que esse programa instalado aqui seja o Microsoft Office. Depois de um outro período de tempo, você foi lá e instalou um outro programa. Põe lá o Skype, por exemplo. E ainda depois do período de tempo, você atualizou o sistema operacional. Tá? Ficou com uma atualização do sistema operacional dentro do computador. Beleza? Mas o que ocorre? Quando você automaticamente instalou um sistema operacional, no caso, ele tenta criar um ponto aqui, uma marcação, antes de começar a instalar a estrutura que você solicitou. Então, antes de instalar aqui o Skype, o próprio sistema operacional criou um ponto de restauração. Antes de instalar a atualização do sistema operacional, o sistema operacional criou um ponto de restauração antes dele. Este ponto de restauração foi criado pelo sistema, mas você como usuário também pode vir aqui e a qualquer momento falar, não, eu quero criar um ponto de restauração aqui. Beleza, você pode criar. Quero criar um outro ponto de restauração aqui. Posso criar, sem problemas. Então isso aqui é uma medida temporal, ao longo do período de tempo que você está usando o programa, o sistema operacional efetivamente. Mas qual é a ideia? Vamos imaginar que ao longo de todo esse percurso, você tenha criado aqui uma pasta antes de ter instalado o próprio Word. Depois de ter instalado o Word, você criou os documentos no Word. Inclusive, alguns depois de terem sido criados, você apagou esses arquivos. Aí, depois de um tempo, você foi lá, criou mais pastas e arquivos no seu computador. Alguns você apagou, outros você manteve. Então, a ideia funcional de uso destes sistemas. Qual é a característica? Imagine que quando você instalou essa atualização aí, depois desse período de tempo, saiu uma outra atualização, e quando você instalou essa outra atualização, deu problema na atualização. E essa problemática afetou nos outros estados. Mas vamos desconsiderar essa questão de afetar. Você pode voltar a um momento no tempo como se aqueles programas ou atualizações sequer tivessem sido instaladas. Ou seja, eu posso voltar a esse ponto de restauração aqui no início como se eu sequer tivesse instalado o Word, o Office no caso, ou o Skype, ou a qualquer uma das atualizações. Então eu posso voltar nessa situação. Mas a pergunta é, o que irá ocorrer com todos esses arquivos que eu criei, e inclusive aqueles que eu apaguei? Eu vou perder? Não, você não vai perder. Também não vai poder recuperar o que você apagou. Ou seja, a ferramenta restauração do sistema não recupera arquivos do usuário. Se eu apaguei o arquivo, não tem nada a ver com a restauração do sistema se você vai querer recuperar esses arquivos ou não. Simplesmente ela volta às estruturas do sistema. Configurações do sistema operacional, registros do Windows, retorna aí a estrutura básica de configuração de fundo de tela, entre outras coisas, estruturas de instalações de programas. Então ele vai mexer nos arquivos de programas e não nos arquivos de usuário. Este é o cuidado essencial. Por quê? Arquivo do usuário, se você quer restaurar, você vai ter que ter um backup para restaurar o backup. É outra ferramenta e não a restauração do sistema. Cuidado com isso. Então, essa é a restauração do sistema. Só isso, só isso. Transferência fácil. A transferência fácil é um recurso que é mais usado quando você vai migrar de computador. Então, por exemplo, você comprou um computador novo ou mesmo vai formatar o seu computador e instalar o próprio Windows 7 ou uma versão mais nova dele. Você pode fazer uso da ferramenta Transferência Fácil para tornar mais simples a atualização ou migração para o novo computador. Por quê? Quando você usa a ferramenta Transferência Fácil, você vai poder indicar, claro, o que você quer. Mas, por padrão, ela vai englobar os arquivos de quem? Arquivos do usuário e configurações do usuário. Mas, no caso, as configurações seriam as configurações do sistema atribuídas ao usuário. Como assim? Fundo de tela, essas informações, a cor de tema que você utilize, tipo de fonte, apresentação, de slide, disso que você tenha colocado lá, como proteção de tela, entre outras coisas. Então são configurações do sistema, mas que estão atribuídas ao usuário. E os arquivos próprios do usuário, ou seja, os arquivos que estão lá na sua pasta Meus Documentos. Então dentro lá você tem as suas músicas, seus documentos pessoais, tem os seus vídeos, tem as suas imagens. Favoritos dos navegadores também estão ali dentro da sua pasta de usuário. Cuidado com isso. Favoritos também entram, mas é porque são os arquivos de usuário, está ali dentro do conjunto. Então, ao utilizá-la, ela vai gerar um arquivo. Ela vai criar um arquivo.
Esse arquivo contém todas estas informações. Normalmente você vai salvar em um pendrive, um DVD, para que depois que você instalar de novo o sistema operacional ou no outro computador, você vá de novo usar a ferramenta Transferência Fácil para importar este arquivo gerado. E ao importar este arquivo gerado, você vai recuperar todas essas informações. Ou seja, dá para fazer como fosse um backup? Não, porque não é a ideia de backup. Backup é restaurar arquivos caso venha a perdê-los. Aqui você está simplesmente migrando, tirando um lugar para ir para outro lugar, mudando de ambiente, coisa do gênero. Então ele vai criar uma estrutura que facilite, para que você não tenha que ficar pegando arquivo por arquivo. Simplesmente ele pega tudo numa pancada só e já leva para lá. Fora que te facilita a vida em termos de ficar configurando todo o seu sistema. Essa é a vantagem da transferência fácil. Aqui você vai estar simplesmente migrando de um computador para o outro, de um lugar para outro. Essa é a ideia básica da transferência fácil. Então ela é simples, a sua usabilidade você pode usar no dia a dia caso necessário. Claro, não é uma situação frequente o uso dela. Muito bem, agora o monitor de recursos é algo que você deve utilizar. Agora você vai acionar ele e você vai perceber que ele vai estar monitorando o tráfego de redes. Que tráfego de redes? Você vai mostrar o quanto está sendo utilizado da potência da rede do seu computador para conseguir transmitir esse vídeo, por exemplo. Então essa característica vai ser ilustrada ali. Além, claro, das informações de uso de memória mais detalhada, processador, o uso do HD, qual que é a taxa de uso que foi feita dele. Então todas essas informações vão ser ilustradas para você por meio dessa ferramenta. Então é bem bacana para você ter uma noção mesmo de se você precisa comprar novas peças, se o computador está aguentando o tranco ou se ele está já nas últimas pedindo já arrego para você. Então essas informações são exibidas por meio do monitor de recursos. Cuidado, quando você abre lá a informação do painel de controle, a opção lá gerenciador de arquivos, esse cara, ele vai estar trabalhando com outro objetivo, gerenciador de tarefas do Windows, na verdade. Ele vai estar trabalhando com outro objetivo, ele vai mostrar algumas das informações que você tem aqui, mas por meio do próprio gerenciador de tarefas, tem lá a opção que permite acesso ao monitor de recursos. Então, quando você quer algum detalhe a mais, você acaba caindo dentro dessa configuração. E aí, por fim, você tem o ScanDisk. O ScanDisk ele é uma ferramenta de sistema, apesar de não aparecer nesta lista. Ué, é verdade, ele não está ali na lista. É exato. Esse cara, ele é acessível, você encontra ele, então, quando você clica com o botão direito do mouse sobre uma unidade de disco, de preferência removível, estilo pendrive, cartão de memória. Então, quando você clicar com o botão direito do mouse em cima dessa unidade, vai aparecer lá, por exemplo, para você corrigir falhas de disco, ou procurar falhas de disco, verificar a unidade. Essas opções, elas indicam justamente o acesso a esta ferramenta. Claro que ela também pode ser acessada em outro instante, em outro momento de uso do computador, mas aqui já é a sua utilização. E ao utilizar o ScanDisk, o que você tem? Uma ferramenta que vai tentar procurar por falhas de disco e tentar corrigi-la. Ou seja, primeiro, não é garantir que vai encontrar. Segundo, ela não garante que vai conseguir corrigir. E quando ela não consegue corrigir, ela simplesmente isola. Ou seja, pensando ali na nossa ideia de um HD em forma de trilhas e setores ali divididos, a própria ferramenta ela vai tentar encontrar alguma dessas unidades que esteja com defeito. Esse defeito pode ser um risco, como pode ter sido, por exemplo, causado por algum problema do próprio software ou deu algum problema mesmo físico na peça realmente e que não posso mais guardar dados ali dentro porque senão depois eu não consigo recuperar. Se eu jogar alguma coisa ali dentro eu perco. Então ela vai tentar recuperar. Dependendo da situação, imagine um risco, ela não vai conseguir. Então ela vai tentar isolar para que não seja mais utilizada pelo sistema operacional. Então essa é a ferramenta ScanDisk. É ela quem tenta corrigir falhas. Então a parte de corrigir falhas está relacionada à ferramenta ScanDisk. Vamos aos exercícios para praticar todo o nosso processo, hein? Assinale a alternativa correta a respeito da ferramenta de sistema identificada como restauração do sistema no Windows 7. Não é possível desfazer as alterações que a restauração do sistema faz no registro do sistema. A operação padrão de restauração não atua sobre arquivos pessoais, não servindo para recuperar a última versão de um arquivo pessoal excluído. A operação de restauração sempre retorna à configuração da primeira instalação do Windows 7. Na instalação padrão do Windows 7, os pontos de restauração são criados apenas quando novos dispositivos, como impressoras ou discos, são instalados no sistema. Os pontos de restauração são sempre criados automaticamente pelo sistema, não sendo possível criar um ponto de restauração manualmente. Primeiramente, ele diz para você aí na primeira alternativa que não tem como desfazer o que uma restauração do sistema faz em um registro do Windows.
A restauração do sistema, ela é um negócio bem bacana, ela é linear. Ou seja, quando você volta em um ponto de restauração, você pode avançar a ele de novo. Ou seja, você tem toda essa procedência, você consegue navegar entre eles. Porque às vezes você volta e não era o que você esperava, então deixa do jeito que estava melhor. Então você pode voltar e pode, então, restaurar todas as situações. Ela mexe com o sistema, logo mexe também com os registros do sistema. Ele diz aí na alternativa B que a restauração do sistema ela não afeta os arquivos do usuário, como também ela não pode ser usada para restaurar os arquivos do usuário. E aí a questão ela explora justamente algo do tipo, bom, você está trabalhando com algo de negação, ela dá parecer de que está errado porque é negativo. Não, está correto, justamente. Restauração do sistema não vai afetar o seu arquivo do usuário e nem tem como usar ela para poder recuperar alguma coisa. Então ela está correta a alternativa B, dentro desses princípios. A restauração do sistema, ele diz que no caso aí da alternativa C, ela vai restaurar exatamente a estrutura básica da primeira vez. Não, cada vez ela vai permitindo que você faça as instalações. Mesmo que você perceba nas outras alternativas, uma diz que não dá para mudar o negócio, que tem que ser só de forma automática, que você não pode criar pontos manuais, tem como criar pontos manuais, como bem vimos. Também diz aí a questão básica de uso, que você não vai poder estar trabalhando isso a qualquer momento e que é só quando você coloca um drive, uma nova peça. Errado. É quando você tem programas novos, automaticamente ele vai criar e você também pode ter aí a opção de criar manualmente esses pontos. Então, só mesmo a alternativa B é a alternativa correta. Próxima questão. No Windows 7, a funcionalidade Read Bust possibilita a utilização de memórias do tipo flash com a finalidade de melhorar o desempenho do computador. O que é esse Read Bust? Esse Read Bust, ele é como uma ferramenta de sistema, só que ela também não aparece junto às ferramentas de sistema. Ela, na verdade, aparece dentro das propriedades de uma unidade removível. Ou seja, quando você clica com o botão direito do mouse, lá dentro da opção do próprio pendrive ou dentro da própria estrutura do cartão de memória, quando você clica com o botão direito, propriedades, uma das abas é chamada de Read Bust. Isso vai permitir que você use o cartão de memória ou um próprio pendrive como uma expansão da memória RAM. Claro que ele vai ser mais lento que a própria memória RAM, mas já permite você trabalhar de uma maneira mais rápida. E principalmente quando você tem pouca memória RAM no seu computador, justamente para evitar o acesso ao HD e tudo mais. Meio que funcionando como uma cache entre a memória RAM e o próprio HD. Então um recurso bem bacana, existe e a funcionalidade dele é justamente essa. Correta a questão? Próxima questão. No sistema operacional Windows 7, o aplicativo Transferência Fácil do Windows permite que sejam copiados arquivos e configurações de um computador para outro. Sim, simples. O que a transferência fácil permite? Você atualizar o sistema operacional, pegando aí e mantendo os seus arquivos anteriores, sem perder a sua referência, sua representação. Então, tranquilo, dá para usar ela, como também para mudar de um computador para outro. Recurso, tranquilo, correta. A questão aí fala simplesmente no uso da ferramenta. Então, você teve aí várias questões acerca aí do trabalhado. Busque novamente mais exercícios, sempre resolvendo aí dentro das possibilidades. E, claro, volte e meia, pegue essas listas já resolvidas, coloque todas elas, monte um único caderno só de questões e depois volte a resolver elas para que você possa ter aí a revisão sobre o que você já viu dentro dos próprios momentos de informática em que você estudou aí a respeito deles. E teste as ferramentas. Realize a desfragmentação do seu computador também com uma certa periodicidade. Forte abraço e até mais!